Bem-vindos à segunda edição da entrevista Pontos nos Is. Comigo tenho Joaquim Lambiza, o diretor-geral da Bitcoin Já, que aceitou o convite do Hipersuper para nos falar um pouco do fenómeno das Bitcoin. Obrigada, Joaquim, por ter vindo. Obrigado, Ana, especialmente por este convite e pela oportunidade de falar um bocado sobre as Bitcoins. Exatamente. Para começar, eu queria entender, então, queria que me explicasse o que é a Bitcoin. Portanto, a Bitcoin, na realidade, é uma moeda virtual, é assim que é usada, mas que permite fazer transações de valor de um ponto ao outro de uma forma instantânea, portanto, utilizando na net. Portanto, é uma moeda que existe no espaço virtual. Consegue fazer essas transferências de uma forma bastante segura, portanto, de uma segurança que até hoje nunca se tinha visto, e a um custo praticamente gratuito. Exato. A primeira caixa multibanco que permite trocar dinheiro por bitcoins foi instalada no Saldanha Residence durante o ano passado, certo? Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer sobre isto. Primeiro, queria perceber porquê neste centro comercial, uma vez que foi a primeira máquina em Portugal e este não é dos mais visitados centros de Portugal. Porquê aqui? Foi para testar? Foi porquê neste centro? Na realidade, o nosso negócio, o negócio da Bitcoin já não é explorar a máquina, portanto não é um negócio de comprar e vender Bitcoins. Portanto, o nosso produto, que era a ATM, nós escolhemos aquele local porque era o local ideal para servir de showcase das nossas máquinas. Isto porquê? Porque o cinema é o cinema mais tecnologicamente evoluído em Portugal. É o único que oferece determinadas características tecnológicas que mais nenhum outro cinema em Portugal oferece e achamos que seria o local ideal. E tem sido, portanto, temos recebido potenciais clientes estrangeiros para ver a máquina. O que não esperávamos era o impacto que isto teve na sociedade e a utilização que acabou por ter. Portanto, não era nada o nosso objetivo inicial. Qual foi o impacto que teve na sociedade? Foi começarem todos a falar sobre as Bitcoins, o que era o nosso objetivo, mas não imediato. Também começaram a usar a máquina muito mais do que nós estávamos à espera. E ela tem sido um fenómeno mediático. Eu digo isto porque a quantidade de pessoas que vão lá tirar fotografias ao lado da máquina hoje em dia superam as pessoas que na realidade estão a usá-las. Isso é bom, isso significa que as pessoas começam cada vez a falar mais no assunto e a começar a entender. Exato. Como funciona o sistema de troca com a máquina, com a caixa multibanco? As pessoas introduzem o dinheiro e a partir daí como é que o dinheiro é transformado nas bitcoins? Portanto, a máquina tem no seu interior, digamos assim, é virtual, mas tem bitcoins lá dentro e tem dinheiro físico, portanto fiduciário, tem euros. E o que acontece é que uma pessoa chega lá e se quiser comprar bitcoins, mostra o seu número de conta, que é traduzido através de um QR Code e enfia as moedas e instantaneamente recebe os bitcoins. Portanto, é transferido da máquina para a pessoa. O caso contrário também funciona assim, portanto a máquina mostra o seu endereço e a pessoa transfere para lá os bitcoins, isto tudo em frente à máquina, e depois das confirmações necessárias sai o dinheiro. Portanto é um processo bastante simples. Bastante simples. Quais são os estabelecimentos em Portugal onde já é possível utilizar as bitcoins? No Saldanha é apenas no cinema, as lojas onde se pode comprar com as bitcoins? Sim, no Saldanha é só o cinema e a utilização comercial pelos comerciantes em Portugal tem sido muito... Não, estou a falar dos comerciantes. Tem sido muito, muito fraca em Portugal, comparado com outros países. Portanto, a adoção tem sido francamente lenta. Em Portugal, onde nós podemos usar, existem muitos poucos cafés. Quando eu digo cafés, são bares onde podem ser usados. E tem-se centrado mais na área do turismo. Portanto, há vários apartamentos em Portugal que podem ser alugados por bitcoins. Curiosamente, na área de médicos, há vários médicos que aceitam bitcoins, mas pouco mais. Portanto, a adoção pelos comerciantes tem sido bastante lenta.
em Portugal. Em Portugal. Até agora, qual foi o volume das transações que foram feitas? É satisfatório, não é satisfatório? É surpreendente, portanto não era nada do que esperaríamos. Aquilo era mesmo um showcase para vender as máquinas. E nós temos tido por volta de uma média de 150 transações por mês. Comparado com outros países, 150 é bastante pouco, não é um volume, digamos assim, interessante. No entanto, pela localização e pelo facto de nunca termos feito nenhuma publicidade paga, é bastante surpreendente. E estava a dizer que Portugal ainda está com um ritmo bastante lento na adoção das bitcoins. Eu queria lhe perguntar exatamente em relação a isso, para perceber também como é que está lá fora a dinamização das bitcoins em comparação com Portugal. Portugal está... o senhor já disse que Portugal está atrás, mas eu queria perceber em que nível é que já estão os outros países e quanto é que é esse atraso que Portugal está, como é que se está a posicionar em relação aos outros países? A questão do atraso português deve-se um bocado por uma questão de divulgação. Portanto, não é, digamos assim, o facto de estar atrás ou à frente, não é isso rapidamente se recupera. Portanto, não é uma questão complicada. Lá fora, por exemplo, eu já há 2 anos tinha ido a Londres e pago o meu cappuccino e croissant com bitcoins. Há uma questão de um mês atrás estive na Dinamarca e num bar irlandês e tivemos todos a beber cerveja e tudo pago com bitcoins. Portanto, existe aqui uma adoção que é um bocado impulsionada pela necessidade. Essa necessidade nós aqui ainda não a sentimos, em geral. No caso, por exemplo, da Dinamarca, é um país que não usa euro, mas que lida com vários países vizinhos, uns que têm euro, outros têm moedas completamente diferentes, que é o caso, por exemplo, da Suécia, da Alemanha. E essa necessidade de estar sempre a trocar dinheiro e perder dinheiro em cada vez que se troca, o uso da Bitcoin é completamente natural. No caso da Inglaterra, eles também não estão no euro. Para mim foi uma surpresa bastante agradável poder fazer pagamentos com bitcoins e por isso simplesmente esquecer os custos de câmbio. Exato. O Banco de Portugal alertou no mesmo dia de lançamento para a insegurança do sistema, uma vez que não existe um fundo que cubra eventuais perdas, não há uma garantia para os utilizadores. É importante investir neste departamento, nesta segurança, na criação de uma entidade reguladora para as bitcoins? Bem, eu acho aqui que, se não se importa, vou separar um bocado as preocupações do Banco de Portugal em relação ao resto. Okay. As preocupações do Banco de Portugal são, penso eu, na minha opinião, são essencialmente dirigidas à volatilidade da moeda e o facto de não ser garantida por uma entidade central, nem controlada por uma entidade central. Em relação à volatilidade da moeda, isso a gente pode falar um bocadinho mais tarde, mas é absolutamente verdade e eu subscrevo. Pessoas que tencionam entrar dentro de um mercado especulativo e comprar e vender bitcoins para ganhar dinheiro, ou então querem investir todas as suas poupanças em bitcoins, cometem um erro bastante grave. E o Banco de Portugal aí está a fazer o seu papel e proteger os utilizadores. Não é para isso que serve o Bitcoin neste momento. A outra questão em relação ao não haver entidade central que garanta ou que controle, isso é precisamente a grande vantagem das Bitcoins. Isso é o que, meu Deus, toda a ideia de um sistema central é contrário à sua existência e é precisamente essa descentralização que representa a sua força e a sua segurança. Em relação à segurança e às preocupações do Banco de Portugal, e não só, em relação à segurança do Bitcoin, aí há uma questão semântica muito complicada. Número 1, o sistema Bitcoin em si representa uma segurança como nunca existiu à face da Terra. Portanto, é um sistema bastante seguro. Neste momento, o volume de computação dedicado à segurança do Bitcoin é superior à soma de todos os supercomputadores nesta nossa Terra.
e desde 2009, que foi a primeira transação até hoje, essa segurança está a ser posta à prova todos os dias e até hoje nunca falhou. Essa precisamente a segurança que os bancos centrais, não o português, mas no caso do americano, o inglês e europeu, estão muito interessados em adquiri-la, digamos assim, adquirir e desenvolver, e por isso é que não existe muita regulamentação no que diz respeito ao sistema em si, que é para não entravar o seu desenvolvimento. O problema da insegurança passa-se quando se sai do sistema. Portanto, tem havido nos mídias muitas informações sobre pessoas que estão a ser presas porque estavam envolvidas em esquemas com Bitcoin. O que é que acontece? Quando saímos dessa segurança, aí já estamos por conta e risco nosso. Os últimos casos que tem havido têm sido em agências de câmbio. Portanto, se eu transfiro os meus Bitcoins para uma empresa e essa empresa entra em falência, ou é roubada, ou é hackeada, os meus Bitcoins desaparecem. Isso é o que tem acontecido. Portanto, é empresas sem escrúpulos que desaparecem com o nosso dinheiro. Isso não tem nada a ver com o Bitcoin em si, isso tem a ver com o que eu faço com os meus Bitcoins, que entrega a alguém, pois esse alguém trai a minha confiança. As soluções aí passam sim por regulamentar esse tipo de empresas e como elas atuam. Acha que nos próximos anos vai ser criada uma entidade para regular, regular isso? Longe disso, é precisamente isso que não se quer. Toda a ideia, a grande revolução que estamos aqui a falar é o facto de isto ser descentralizado, portanto, de não existir uma entidade central. E todos entendem isso e todos querem que essa descentralização que seja desenvolvida e ver onde é que isto pode chegar. Exato, mas como estava a dizer... A questão da segurança, portanto, a segurança do sistema em si não está em causa. A segurança do que é que acontece fora, esse fora pode ser regulamentado, pode haver as entidades que a gente quer, mas o sistema em si não. O sistema em si não é a ideia e espero que nunca aconteça. Em relação ao valor, e já agora posso falar em relação ao valor, que é também uma preocupação do Banco de Portugal, que é as pessoas investirem e depois de um dia para o outro o valor baixa e sobe. Exato. O valor de uma moeda normal, que é o caso do euro, ela é controlada por políticas monetárias. Portanto, existe uma política monetária central que determina, e existe, como acontece agora bastante recentemente, o Banco Europeu decidiu emitir mais notas e desvalorizar a moeda. Foi uma decisão consciente. Nas bitcoins isso não acontece, não existe nenhuma central, não existe nenhuma política monetária central e não podemos desvalorizar a moeda, não há ninguém que a controle. Se a quiséssemos controlar, então teria que haver a noção de política monetária descentralizada, que ainda não existe. Sim. Há de ser inventado no futuro. Até lá, a moeda é bastante jovem e, portanto, tem muito pouco tempo. E o que vai acontecer é que o mercado, por si, vai criando sistemas e produtos financeiros que vão acabar por regular o seu preço. Não é regular, desculpa, é estabilizar o seu preço. Uma vez que não existe uma autoridade que controla as transações, todas as tarefas são geridas pela rede, qual é o papel da Bitcoin já no meio disto? A Bitcoin já tem três objetivos claros. Um deles é criar produtos comerciáveis na tecnologia das moedas virtuais. Portanto, foi o caso da ATM, é o caso de POS que estamos a desenvolver para comerciantes. A segunda área, que é de longe a mais importante, é na área da utilização da tecnologia para criar soluções empresariais. Estamos a falar coisas como os smart contracts. Portanto, a grande revolução não é a moeda em si, mas é a tecnologia que suporta a moeda. E prevê-se que, num futuro próximo, muitas das nossas interações sociais e empresariais sejam feitas à base dessa tecnologia. E nós queremos atuar nesta área. A terceira é a divulgação dessa tecnologia. Portanto, o nosso papel aqui é precisamente nestas três áreas. A Bitcoin já recebe alguma parcela do valor das transações? Alguma parte desse valor está dirigido para a Bitcoin? Sim. Portanto, o que nós fazemos é, nós compramos a máquina
vende e compra os bitcoins e aplica uma percentagem sobre cada transação. Essa percentagem neste momento está nos 3%, que é francamente baixo. Portanto, eu ainda já percorri muitos países europeus e nunca vi uma percentagem tão baixa. Mas o nosso objetivo é mesmo divulgação. Esses 3% só são aplicados em Portugal? Não, é por máquina ok. Portanto, quem usa uma ATM define ele próprio qual é a percentagem que quer aplicar. Eu já vi, em média tem sido por volta entre os 5% e os 10%, é o que se está a aplicar normalmente. Aqui a questão dos 3% é porque nós temos de estar a pagar naturalmente a máquina em si, a utilização da máquina e também estamos a pagar os impostos devidos a essas transações. Essa percentagem provavelmente aumenta se a moeda se espalhar mais. Aumenta conforme a procura? É definida por nós. Portanto, neste momento, nós definimos um valor fixo de 3%. Mas isso não quer dizer que mais tarde nós possamos pôr... portanto, existem variáveis na máquina que realmente depende da procura e da oferta e podemos pôr vários tipos de condicionantes em relação à percentagem, mas neste momento está fixa. Disse que queria ampliar o número de funcionalidades da caixa multibanco para bitcoins. Para já, quais são as funcionalidades que a máquina tem disponíveis? Portanto, para já é compra e venda de bitcoins. Apenas. Mas já prevê as próximas funcionalidades? Sim, nós tínhamos previsto algumas funcionalidades que pusemos de lado, porque entretanto tenho feito uma ronda pelos potenciais clientes e mudámos um bocado a nossa estratégia. Portanto, as próximas funcionalidades vão se centrar no multi-currency, portanto, multimoeda, que é a máquina poder aceitar, por exemplo, euros e libras inglesas. E depois estamos a trabalhar bastante numa área que chama-se o remittance, e peço imensa desculpa, não conheço o termo em português. E na realidade isso responde a um tipo de clientes que nós temos, que é nós temos um par de imigrantes que trabalham em Portugal, portanto trabalham duro, têm o seu ordenado legal e pagam impostos e querem enviar algum dinheiro para a casa deles e estão a pagar uma fortuna em comissões de transferências, etc. E hoje em dia vão à máquina, trocam algum dinheiro e enviam os bitcoins para casa. E na realidade nós estamos a querer desenvolver uma solução que permita a uma pessoa fazer isso de uma maneira bastante automatizada e simples. Exato, porque até há países como a Guiné Equatorial que é muito difícil encontrar cá algum sítio onde se possa trocar o dinheiro. As bitcoins já permitem alguma facilidade nesse aspecto, no aspecto de não ficar... Bastante. Aliás, a maior utilização que as bitcoins têm hoje tem sido na área das ONGs, portanto, das organizações não governamentais e do financiamento, das doações, por exemplo, que é nós conseguimos, e micropagamentos, portanto, nós conseguimos fazer uma doação para um projeto qualquer que esteja a correr em África e ter a certeza de que o que eu quiser entregar é recebido tal como está no meio, portanto não existe ninguém a ganhar nada no caminho e é instantâneo, imediatamente verificável e utilizável. E a nível dos micropagamentos, como esta transferência de dinheiro é praticamente gratuita, portanto estamos a falar, pode ser gratuita como podemos pagar, 1 cêntimo ou alguns cêntimos, independentemente do valor, isto significa que eu posso fazer transferências pequenas. Portanto, existem países onde uma pessoa quer pagar a uma outra pessoa o equivalente a €1. Fazer uma transferência de €1 no sistema bancário atual é impraticável, porque o custo das transações supera isso, enquanto na Bitcoin isto está tudo a funcionar. Portanto, isto é uma área bastante interessante em que os desenvolvimentos nessa região está a ser exponencial. Pretende instalar mais caixas multibanco noutros espaços, só em centros comerciais, fora de centros comerciais? Não, como disseste, a nossa primeira máquina era um showcase e
E a nossa vontade e a nossa intenção era encontrar empresários que quisessem adquirir a máquina, com ou não a nossa ajuda, e explorá-la. Portanto, e arranjarem os sítios para a colocar. Não temos tido, digamos assim, propostas concretas. Só temos intenções, mas não passam disso. E então nós definimos um bocado uma meta que é até o final de fevereiro. Se de facto não encontrarmos ninguém que queira explorar a máquina, vamos criar uma divisão e vamos nós colocar a máquina noutro local e explorá-la. Um dos locais, por exemplo, que eu tenho como objetivo que exista já em março é no Algarve. E eu digo Algarve porquê? Porque é onde existem turistas. É um bocado para dar aos bitcoins o que os bitcoins me deram a mim. Eu fui à Inglaterra e consegui comprar produtos e serviços sem passar por uma casa de câmbio e existe também essa oportunidade que pode ser dada aos ingleses que vêm cá a Portugal e querem gastar o seu dinheiro, mas não estão para gastá-lo no sistema financeiro atual. E seria também num centro comercial ou num espaço de rua? Não, eu aí não tenho limitações, portanto é quem pode ser num café, pode ser num bar, pode ser no aeroporto, pode ser onde se puder negociar um melhor sítio com os melhores horários. No caso do Saldanha, o cinema é espetacular, só que só abre, por exemplo, à 1 da tarde, portanto automaticamente é meio-dia, desaparece. Portanto, existem determinadas limitações que nós temos, mas que não haverá na segunda máquina. Em que ano é que acha que se dará o boom das bitcoins em Portugal? Eu creio sinceramente que, portanto, quando falamos de bitcoins, aliás, por trás da palavra existem duas coisas diferentes. Uma é a moeda em si e a outra é a tecnologia. A bitcoin como moeda, eu acho que em Portugal vai ser mais impulsionada pelos estrangeiros. É a comunidade estrangeira radicada em Portugal e os turistas. Eu penso que esses é que vão levar à utilização mais corrente dos bitcoins. Eu acho que a experiência que vamos fazer no Algarve vai nos dar uma visão um bocadinho mais concreta do que podemos esperar. Mas nós acabamos sempre por seguir o que acontece nos outros países e a evolução está a ser bastante rápida. Portanto, eu calculo que em 2 anos isto, a nível de moeda, já esteja mais utilizado em Portugal. A nível da tecnologia, é o meu grande desejo é que as empresas em Portugal, e nomeadamente na área da distribuição, queiram olhar e conseguir entender no que é que esta tecnologia os pode ajudar. Porque as limitações não existem, é bastante impressionante. Há muitas oportunidades para a distribuição? Bastante. Neste momento, no mundo inteiro, estão a surgir, são centenas e centenas de empresas, startups, que estão a ser criadas, exclusivamente dedicadas a esta área, e não é a área da parte moeda, é na parte de tecnologia. Portanto, estamos a falar de coisas como o smart contract. O smart contract, por exemplo, na área da distribuição tem potencialidades bastante grandes. Estamos a falar, por exemplo, dos assets, toda a gestão através deste sistema de tecnologia da Bitcoin, portanto, que nós chamamos de blockchain. Existem muitas possibilidades e a minha esperança é que em Portugal, tal como está a acontecer lá fora, comece a haver esse interesse. Para terminar, gostava apenas de lhe perguntar se considera que a democratização do sistema ajudaria a dinamizar a economia portuguesa. Em relação à economia em si, eu acho que o que ajudaria mais é haver mais investimentos nesta área. E diz porque enquanto não me preocupa nós estarmos atrás a nível do método de pagamento de Bitcoin, porque isso rapidamente se recupera,
No que diz respeito a desenvolver a economia através desta tecnologia, Portugal está bastante atrás. E isto, eu vejo outros países em que as próprias entidades governamentais exigem ao mercado que comece a desenvolver soluções nesta área para não ficar atrás. Nós estamos definitivamente atrás. Portanto, o desenvolvimento da economia portuguesa passaria em mais empresas investirem nesta área, e sobretudo que é bastante jovem, e começar logo em frente do pelotão e não esperar até passar as oportunidades. Obrigada, Joaquim, por esta conversa. Obrigado. Acaba assim mais uma entrevista Pontos nos Is, do Hiper Super. Não perca a seguinte edição. Até à próxima.